Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Elas Criam. Ele foi aqui criado para justamente trazer esse espaço para as mulheres, as mães que empreendem. Então aqui nós vamos ter mulheres que inspiram, histórias de empreendedorismo feminino que são através, das mulheres que eu tenho aqui comigo nesse primeiro programa. Então eu gostaria de primeiramente agradecer a vocês que estão aqui conosco assistindo. O meu nome é Graciela, eu sou a dona da Casa da Beth, mas estou aqui como entrevistadora e gostaria de apresentar as minhas queridíssimas convidadas. Vou começar aqui pela Renata Canella, que ela é dona da Use Shine, onde ela mostra ali, um pouco sobre a moda e você vestir o seu brilho. Temos a Liliane também, Malta, que ela é aqui, dona da Litevu Café, Se você quer ter uma experiência diferenciada ali quanto a uma cafeteria onde você se sente acolhido, ela é a dona e proprietária deste lugar maravilhoso. E Raquel, querida da ODC Suplementos, que ela também vem trazendo uma informação muito, acho que é necessária para nós mães, principalmente, empreendedoras, que é repor ali aquilo que nós precisamos no nosso corpo. Mas nós vamos ter aqui o nosso tempo para conversar sobre esse assunto. Eu gostaria de agradecer vocês por terem aceito, esse convite. Eu tenho certeza que nós vamos ter muita troca hoje. E eu vou já começando, vamos já começando a falar sobre esse assunto de criar, Eu sei aqui que cada uma teve um objetivo quando fez, e tomou essa decisão de empreender. E nesse primeiro bloco eu vou começar falando com a Lila, Lila, eu gostaria muito que você pudesse me contar um pouco mais da sua história, o que te inspirou a começar, por que você começou a Litevu, e eu tenho certeza que é muito canalizado para a maternidade também. Então, conta pra gente um pouco, se apresenta também um pouco, conta a sua história. Primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, mães, empreendedoras. Na verdade, a Litevu, ela surgiu no meu coração porque eu trabalhava antes na área da educação, uma área que até hoje eu sou muito apaixonada, só que o desejo de ser mãe aflorou e eu queria ter flexibilidade de horários. É claro que quando nós empreendemos, principalmente no começo, muitas vezes a gente não tem um apoio de outras empresas, então a gente muitas vezes é o marketing, muitas vezes a gente é a que faz o finanças, a gente que faz as compras, enfim. Uhum. Então, a ideia da cafeteria da Litevu surgiu no desejo de ter flexibilidade de horários, E só uma curiosidade, Litevu é a mistura do nome dos meus filhos, Liz e Estevão. Li e Estevão, a gente chama de Tevu, então ficou Litevu. Uhum. Então, a ideia da cafeteria surgiu na ideia de ter flexibilidade, para ter tempo com eles. Uhum. Eu entendo que quando você empreende, muitas vezes você fica full time. Uhum. Só que ela também te dá essa possibilidade de você fazer os seus horários. Muitas vezes você precisa trabalhar até 24 horas ali, sim, mas você também tem essa facilidade. Então, foi o que moveu meu coração, foi isso, de abrir algo para ter essa flexibilidade. Sim, e você falou, sobre essa inspiração, do nome, o Litevu, e a gente já se conhece, que a Lila são bebês, são uns miudinhos. Então, como que você consegue fazer ali aquela logística de tem um empreendimento, tenho a cafeteria e os meus horários com as crianças? Como que você lida com isso? Exige uma organização, Eu tenho uma família que me ajuda, todos eles trabalham, mas eles, dentro das folgas, eles conseguem me dar um apoio. No geral, eles vão para a escola, tá? Então, no horário que eles estão na escola, eu estou na cafeteria. Então, eu tenho esse tempo para estar ali na cafeteria. Então, claro que quando eu saio da cafeteria, eu entro no modo mãe, e aí é banho, é jantarzinho, é deixar tudo preparado para o dia seguinte, sim, E então eu acabo fazendo as coisas da cafeteria no momento que eles estão na escola. E em outros momentos, se eu preciso fazer algo à noite ou aos finais de semana, eu tenho a minha sogra, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, tenho uma família ali que consegue me dar um super apoio também. E eu gostaria que você me falasse assim um pouco, porque quando a gente vai, aqui nós da mesa já fomos, a Litevu, ela tem ali um ambiente, assim, muito acolhedor.
E eu achei muito interessante um dia que nós conversamos que você falou que era esse o seu objetivo, que a pessoa se sentisse, e por mais que também a cafeteria seja um espaço, né, de coworking, como já tiveram alguns eventos lá, as pessoas que vão até para um momento de empreendedorismo, assim, reuniões, se sentem muito confortáveis. Eu queria que você pudesse, assim, trazer um pouco mais do por que você teve esse desejo no coração de fazer esse espaço, assim. O que acontece? Antes, como eu falei, eu era da área da educação, eu trabalhava o dia todo, e muitas vezes ali na hora do almoço, eu procurava algum ambiente para que eu pudesse me desligar um pouquinho, sabe, ter uma pausa no dia para poder recarregar. E então, quando eu falei, se eu não fosse da área da educação, o que eu faria? E eu comecei a pensar em várias possibilidades. Falei, o que de fato eu gosto? Aí eu falei, eu amo ter esse meu momento pausa do dia, né? Falei, acho que a cafeteria é isso que eu queria. Então, quando eu fui, né, comecei a pensar na Litevu, como seria o estilo, eu lembrei assim, eu falei, olha, eu queria uma coisa que fosse mais casa. Tanto que a Litevu, ela é uma casa. Sim. Sabe? Lá tem sofá, as pessoas podem sentar, eu deixo livros. Sim. Porque é uma área que tem muitos consultórios, escritórios, então a pessoa, ela pode ter esse momento, ela para ali e ela pode ler um livro, ela pode, de repente, simplesmente tomar o café dela ou comer alguma coisa. Eu também sirvo outras coisas além do café. Então, a ideia da cafeteria, o estilo é para que a pessoa se sinta em casa, ela se sinta assim, eu tenho uma pausa, momento pausa no meu dia, meu momento café do dia, sabe? Então, essa foi a ideia da Litevu, que as pessoas pudessem chegar e falar, uau, deixa eu sair um pouquinho da minha realidade. Sim. Para quando ela voltar para a realidade dela, já deu uma relaxada. Então essa é a realidade, né? Ainda mais eu acho que para nós é muito trazer esse momento de cafeteria para, pedir assim, né, para alguma rede de apoio. Você consegue ficar assim 2 minutinhos com o meu filho, com a minha filha, para você ir, por exemplo, na Litevu e dar um respiro, porque eu falo assim, no geral, todo mundo está muito frenético, né, indo atrás daquilo que precisa, às vezes trabalhando, correndo, e a maternidade, no nosso caso, já é muito desafiadora, né, então, assim, eu achei que essa ideia da cafeteria em si, ela realmente, ela fomenta essa necessidade da pausa. Tem uma psicóloga que, inclusive, ela é coordenadora daqui do Núcleo Fortemente, que é a Fabiana Frade, que ela fala, permita-se o ócio. E a gente fica, como assim permita-se o ócio? Gente, o ócio é você ir tomar um café e ler um livro. E não se sentir culpada, E não né? sentir, exatamente, Raquel, você falou tudo, porque às vezes a gente fala, poxa, mas eu não estou produzindo, que perda de tempo, sabe? E nem tudo é sobre produtividade, entende? E trazendo um pouco, assim, dessa questão da produtividade, Lila, eu queria te perguntar, assim, quanto a você, assim, na sua realidade, porque você está permitindo isso, né, para as pessoas, essa pausa dentro de uma reunião de advogados, porque ali na George Street tem muito, né, o fórum ali, tem os consultórios médicos, né, então, você consegue, se você consegue, ou quando você consegue, o que você costuma fazer, até assim pra gente trazer para as mulheres que estão assistindo, que também são mães, uma alternativa de tipo assim, eu não consigo ter tempo, mas eu consigo fazer isso que a Lila faz, sabe? Mais um exemplo, assim. Tá. Durante o dia, principalmente como eu estou ali há pouco tempo, né? Comecei a empreender há pouco tempo, nesse começo é um pouquinho mais complicado durante o dia. Mas, como eu tenho essa flexibilidade, tenho pessoas que me dão uma força ali, então, às vezes, eu me permito sair um pouquinho mais cedo, né? De repente, para estar com uma amiga, ou também, por exemplo, se as crianças elas vão tirar uma sonequinha, eu tiro esse momento para mim também, para ler um livro, para colocar alguns projetinhos também. Você falou, nossa, projeto, sim, a gente sempre está criando, né? Sim. Mulher é muito criativa. Então, como eu faço? Durante o dia, entre um cliente e outro, eu tenho alguns momentos que são mais tranquilos. Aí eu me permito ali sentar, ler um livro, escrever, ouvir um podcast, né? Eu gosto de ter esses meus momentos. E eu preciso ter a tranquilidade, assim, para eu poder desligar mesmo, né? Agora eu sei que vai ter essa pausa. Então eu vou e
deixa eu aproveitar o meu momentinho. E se eu estou em casa, eu aproveito nas sonecas. Porque a gente aproveita a soneca muitas vezes para pôr uma louça em ordem, Exatamente. estender uma roupa. Sim, sim. Só que eu me permito também, nessas folguinhas deles, dar uma tranquilizada. Faço a minha unha. Ai, gente, é muito chique fazer a unha, né? Pra gente. Ai, o meu momento. Eu acho que ninguém imagina e ninguém entende quando você fala assim, ó, eu gosto de fazer a minha unha. É um momento que eu fico ali tranquila e relaxada, parece que eu desligo. É um momento princesa, eu falo, da gente, assim, né? Mas e aí, além, né, desses, né, você sente também que quando o seu momento como mãe ali, de ficar só com os seus filhos ali, também é um momento de... Uma delícia. Nossa, eu tô relaxadíssima aqui, é o momento, seu lugar ali, né? Assim, a gente sabe que todos os dias as tarefas domésticas não acabam. Mesmo que você tenha uma ajuda em casa, uma secretária. Elas não acabam. A demanda, ela é contínua. Vou te dar um exemplo. Ontem à noite, eles dormem entre 9 e 9 e meia. Deu 8 horas, eu falei, aí você começa, eu preciso tomar banho, eu preciso preparar a mochila do dia seguinte. Falei, calma, vamos desligar. Falei, não, vou curti-los. Eu já tinha dado a jantinha, tal, não tinha dado banho neles ainda, eu ia dar um banho, tal. Tinha muitas coisinhas para fazer. Sim. Falei, não, mas eu vou curtir. Aí sentei com eles, eu brinquei com eles, foi ali, sabe? Porque eu sonhei tanto por isso, que eu falei, não vou perder. É isso aí. Se eu tenho aqui meia hora, 20 minutos, eu vou... as demandas não acabam. E aí, ali, eu me desligo também, eu relaxo. As tarefas, elas acontecem, as demandas do outro dia, as responsabilidades estão todas ali batendo. Você fala, não. E é tão gostoso, porque eu realmente, como eles são pequenos, eu desligo, eu brinco, eu canto, o momento professor ali entra. Então, eu também... Um momento pedagógico. Eu também aproveito esses momentos para dar uma desligada. Sim. Né, do momento empreendedora, momento dona de casa, ali eu realmente fico com eles. E eu procuro fazer isso, Graça, todos os dias. Todos os dias eu não tenho meia hora. Todos os dias eu tenho 5, às vezes 10 minutinhos. E tá tudo bem também, né? E aí eu aproveito. Sim, Eu aproveito. Isso é muito legal de também a gente entender, né, que às vezes os 10 minutos para uma pessoa, é só 10 minutos, mas para nós que, né, temos uma pessoinha ou pessoinhas, no seu caso, né, que dependem da gente, são muito valiosos, assim, porque é como se fosse colocar o celular mesmo para carregar, a gente recarrega as energias. E assim, para eu assim finalizar a pergunta canalizada, mas assim a você, quando você pensa na Litevu, qual que é o principal diferencial em relação às suas concorrências ali? Eu tenho isso aqui na minha cafeteria e eu canalizo na minha percepção já como cliente, que é essa questão da pausa, porque por diversas vezes quando eu fui lá, eu senti isso. Ser numa reunião de amigas, né, como a gente foi lá na reunião das meninas do coral, ou por exemplo, quando eu fui com a Luísa, eu sinto que é um momento que você para. Parece ali que alguém apagou o relógio e entrou. Então, além, né, desse diferencial, que é a minha percepção, o que você acha, assim, que é de diferente ali na Litevu também? A Litevu, ela atende tanto homens quanto mulheres, jovens, enfim. Mas o diferencial é o carinho que a gente tem, além dos produtos, tá? Mas assim, eu digo carinho em que sentido? Vamos supor, eu tenho o hábito, assim, vamos supor, a Graça, ela marcou ali com uma amiga, ou com 2 amigas. Se ela me sinaliza antes, faço questão de fazer mesa posta. Porque no dia a dia é tudo muito frenético. Sim. A gente chega em casa, às vezes a gente come em pé. Não é todo mundo que... Não são todos os dias que você senta ali com a sua família ou com amigas. Então, assim, o diferencial é a pessoa realmente se sentir abraçada. A pessoa ter uma qualidade no serviço, no atendimento, mas também ela se sentir abraçada através da forma como nós servimos. E todo relacionamento a gente tem a mesa. Né? Seja com amigas, com família, para resolver negócios, isso aqui, ó, a gente tá à mesa. Sim. Né? Então, assim, esse é o diferencial. As pessoas, elas vão se sentir acolhidas na forma como nós iremos tratá-las, ou se você tem o seu momento ali com uma amiga, enfim, faço eventos de casamento, faço reuniões de empreendedorismo, enfim. E aí eu sempre falo, vão vir mulheres, vão vir homens? E aí eu faço aquele carinho, faço a mesa posta, coloco uma xicrinha, coloco um suplá,
Eu quero que realmente a pessoa se sinta em casa Que legal. e abraçada. Eu acho que isso é o mais importante mesmo, Li, porque, como você falou, na pausa do tempo, ali comer e tal, eu não consigo sentar, vou lá comer uma coxinha na esquina correndo e vou para uma reunião. E aí vem a Lila e faz uma mesinha, assim, faz eu me sentir, né, confortável. E, assim, puxando, assim, mais para poder já chamar a próxima convidada, eu queria que você falasse para você, para nós, o que para você significa legado. O que é legado? Quando a gente fala de legado, eu sei que está muito associado também ao empreender. Eu queria muito que você pudesse definir o que é o legado. O legado não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você marca, na minha percepção. Então, assim, eu quero que quando as pessoas, os meus filhos, eles observem em mim e falem assim, nossa, ela trabalhou, ela fez, mas ela também foi minha mãe, ela também foi me buscar na escola, ela também me abraçou quando eu caí. O legado que eu gostaria de construir é esse, sobre trabalhar, sobre ser honesta, mas acima de tudo, ser uma mãe presente, né? Ser uma mãe que realmente esteve presente. Eu sei que eu tenho uma rede contando escola e família, mas quando eles olharem para mim, eu quero que eles vejam, uau, minha mãe trabalhou, mas ela também foi tão presente na minha vida. Muitas vezes eu quis que ela ficasse por perto, mas ela foi mesmo chorando, porque ela estava pensando em nós. Então eu falo que o legado, ele não são palavras, mas são as marcas que você deixa. E eu gostaria que fossem marcas positivas. Isso com certeza. Fico até emocionada. Com certeza. E eu tenho certeza que todos os nossos filhos, eles vão ter ali orgulho da gente. Eles vão olhar ali na frente e vão falar, nossa, minha mãe trabalhou pra caramba pra ficar comigo, sabe? Ela, às vezes, abriu mão de fazer alguma coisa que ela queria muito para poder, não que o nosso empreendimento, nossos negócios não sejam coisas que nós quiséssemos muito, mas às vezes a gente sabe as renúncias que a gente tem feito para estar aqui hoje, para, por exemplo, possibilitar esse podcast, ou até para fazer outras coisas que às vezes a gente não estava habituado a fazer, sair da zona de conforto porque a gente quer proporcionar esse legado. Então é por isso que, né, na Logo Empreender e Inspirar com Propósito, a gente está fazendo isso pelos nossos filhos, pela nossa família, para trazer ali um reflexo positivo na vida de alguém. E falando sobre reflexo positivo na vida de alguém, né, eu gostaria de chamar a nossa segunda convidada, Raquel. Olá. Da ODC Suplementos. Né, vamos trazer, assim, eu sei, assim, um pouquinho da sua história. E você foi um dos exemplos também, né, como Lila, como Renata, que saiu ali daquilo que estava acontecendo, zona de conforto, ali né, como professora, pedagoga, saí ali da minha área para empreender, porque para você, nesse momento, era o que valia, era o seu propósito, né, ali estar. E a ODC tem uma grande história, né? Eu queria muito que você pudesse já ali abrir um pouco sobre o significado da ODC. Sim. E por que você escolheu a ODC. Com certeza. Obrigada, primeiramente, pelo convite, por estar aqui com vocês. Diferentemente da Lila, o meu filho, quando eu decidi sair para empreender, ele já estava na pré-adolescência, né? Então, eu estou naquela fase da vida que o filho não tem tanta admiração assim, não. Às vezes ele nem liga, né? Exatamente. Mas a gente sabe que é uma fase, afinal de contas, nós já fomos adolescentes um dia, né? E, na verdade, foi realmente isso que você falou. Saí da minha zona de conforto. Eu me sentia desconfortável com muito conforto. Na verdade, eu já estava numa empresa há muitos anos, onde eu, querendo ou não, dominava ali algumas áreas, né? Já tinha passado por algumas atribuições. Mas algo estava mudando em mim, até porque eu tinha essa cobrança de não ter acompanhado o meu filho quando pequeno. Não foi apenas esse o motivo, mas eu perdi muitas fases do meu filho, né? E essa questão mexia muito comigo. E ele chegando na adolescência, eu falava, eu preciso aproveitar o final da infância dele. Claro que a minha decisão não foi pautada apenas nisso.
Eu tive outros episódios na minha vida pessoal também, que me levaram a essa decisão, mas com certeza a maternidade foi um pilar importantíssimo para essa decisão. Eu me sentia muito cobrada comigo mesma. Poxa, que atenção que eu dou para minha família num contexto geral. Porque eu saía de casa muito cedo, chegava muito tarde e pegava um trânsito frenético e eu não tinha presença, né? Eu vivia cansada, muito esgotada. E te digo, não era o trabalho em si, porque o trabalho era tranquilo, eu conseguia administrar, mas esses trajetos, essa falta de tempo, porque querendo ou não, uma jornada extensa, você trabalhar das 7 até às vezes 6:30 da tarde, ainda ter que pegar um trânsito para voltar, enfim. Então eu comecei a recalcular as minhas rotas. O que é a Raquel sem o sobrenome da empresa que ela trabalhava? Porque eu não era mais a Raquel Correia. Chegou um momento que eu perdi um pouco a minha identidade. E eu comecei a ser aquele ambiente. E tá tudo bem, porque eu dava ou tentava dar o meu melhor, mas o que seria a Raquel sem aquilo? E aí, com muita oração e pedindo uma direção de Deus, o que eu faria, eu resolvi sair. E quando eu saí da empresa, eu não tinha um plano. Não aconselho ninguém a fazer isso. É importante que você tenha esse plano, mas no meu caso foi assim que funcionou. Porque eu precisava descansar. E fazia muito tempo que eu não sabia o que era isso. Desacelerar a mente, buscar por um legado, por outros propósitos, porque os propósitos na vida, eles mudam. Aquilo que a gente planejou com 18 anos não vai ser o mesmo agora que eu tenho 43. E não foi os mesmos quando tinha 35. E quando você é mãe, você percebe também que aquele ser humano que está ali sobre a sua responsabilidade, ele tem necessidades e uma personalidade que você também não tem como prever. Às vezes chega a ser uma bomba relógio. Então, tomando em conta tudo isso, eu fiquei 1 ano pensando no que fazer. E aí, em outubro do ano passado, eu decidi abrir a ODC. E o que significa a ODC? Que todos me perguntam, mas o que é ODC? ODC significa obedecer, descansar e confiar. Então, eu queria criar um produto, uma linha de produtos, mas que tivesse sentido para o meu momento. Então, primeiro eu tive que obedecer o meu desconforto, obedecer aquilo que Deus estava me direcionando. Falar, eu estou contigo, pode ir. O descanso, que para mim era algo que não era produtivo e eu tinha que estar produzindo sempre alguma coisa. Então, não, você precisa descansar, você precisa oxigenar. Então, dê essa pausa para você, né? Quantas vezes eu fiz a minha pausa lá na cafeteria da Liliane, só para bater um papo, tomar um café e recarregar mesmo. Sim. E o confiar, que é a base de tudo isso. Confiar que as coisas vão dar certo, confiar em você, mas principalmente em Deus. A sua parte você faz, e o restante que você não pode fazer está nas mãos dele. Legal. E muito interessante a parte que você falou, né? Até apareceu agora há pouquinho a logo, porque é muito bonitinho, né? O ODC, assim, bem representado na logo. E a parte da confiança, assim, né? Nós todos aqui temos ali, nós temos uma fé, nós acreditamos. E eu tenho certeza que em algum momento você deve ter estremecido. Vários momentos. Né? Assim, cara, será que isso aqui tá certo, esse negócio de suplemento? Eu queria muito que você me dissesse por que você continuou na ODC Suplementos. Por que não, sei lá, fazer bolo? Por que você não foi fazer bolo? Não, eu quero fazer suplementos. Por que você escolheu esse segmento de bem-estar? Primeiramente porque eu queria fazer algo que fizesse bem para as pessoas. Eu sempre quis fazer algo que fizesse a diferença na vida das pessoas. Tanto que minha última área na empresa que eu trabalhei era RH. Porque eu achava que trabalhando no RH eu ia fazer a diferença na vida das pessoas. Bastante isso, mudou bastante assim, né? Exatamente. E aí, por quê? Porque eu comecei a conviver com muitas mulheres que estão entrando. Depois dos 35 anos, a nossa vida muda muito. Depois dos 40 mais ainda e por aí vai. E eu comecei a ter muito contato com pessoas, mulheres na climatério, perimenopausa e menopausa. E eu fiquei pensando, poxa, como que essas mulheres podem ter um pouco mais de qualidade de vida passando por todo esse turbilhão, né? Hoje nós temos aí a medicina muito avançada, com a reposição hormonal, mas existem formas de prevenção de alguns sintomas, enfim. E aí eu comecei a pensar nisso, como dar essa qualidade de vida para essa mulher que ainda é super produtiva, a cabeça ainda está a 1000 e o corpo não está acompanhando essas demandas.
E foi a partir daí que eu comecei a pensar na ODC. Porque muitas vezes, principalmente no mundo corporativo, a gente tem pessoas maravilhosas do nosso lado, mas a gente também tem aquelas que não são tão maravilhosas. E que são verdadeiros desafios de aprendizado para nós. E mulheres, muitas vezes, elas não se ajudam. Não se ajuda. É complicado, né? E eu queria criar algo que impactasse a vida das mulheres mesmo, sabe? E então, por isso foi o meu propósito de criar a ODC. Para ajudar, claro que a suplementação ela não é apenas para o público feminino, a ODC é unissex, né? Os homens também podem suplementar, mas foi a primeira inspiração foi nessas necessidades das mulheres, em ajudá-las a passar pelas suas fases da vida, visando bem-estar, longevidade, visando ter uma qualidade de vida com a sua família, porque eu não sei com vocês, mas o meu humor, quando ele muda, eu mudo todo o ambiente da minha casa. Total. Certeza. Não é? E quanto isso reflete na nossa família? O quanto isso reflete no nosso casamento, nos nossos filhos? O quanto os nossos filhos, às vezes, eu tô nessa fase de jogar na minha cara, mãe, mas você fez isso aquele dia. São meus hormônios. Como explicar isso para eles, né? Então, foi para isso. Foi para que as pessoas pudessem se conscientizar melhor do seu corpo, da sua fase da vida e que tá tudo bem envelhecer, mas que a gente pode envelhecer com qualidade de vida. E tanto que o slogan da empresa é uma transformação de dentro para fora. Você muitas vezes não vai conseguir transparecer fisicamente, porque a gente é muito do que os olhos veem. Exato. Mas lá dentro nós estamos nos nutrindo, assim como a gente se nutre quando a gente faz uma oração, que só você e Deus sabe o que está acontecendo, Sim, não é sim. mesmo? E você me falou, você já teve vontade, né, de desistir? Várias vezes, porque empreender não é fácil. Ainda mais, assim, um mercado extremamente agressivo, extremamente competitivo, mas eu acho que o que vai ser o diferencial é justamente isso. Por que você começou? Quais são os seus propósitos? O produto da ODC hoje, eu tenho uma linha com 5 produtos, eu recebo, eu mando analisar. Então, eu tenho uma responsabilidade com o cliente que vai estar ingerindo esse produto. Eu uso, é bem bom. Então, eu tenho ali testemunhas, assim, fiéis do seu Então. produto. Se você quiser até dissertar um pouco, quais seriam esses 5 produtos que você fornece na ODC? Claro. Os 5 são a creatina, que muitas vezes as pessoas elas confundem a creatina com atividade física, e não é apenas, obviamente, que se você faz uma atividade física, você potencializa os resultados dela, mas a creatina ela é fantástica por conta da reposição muscular, que a gente vai perdendo com o decorrer dos anos, inclusive ela é hoje indicada até para idosos, né, por conta disso, porque a gente perde. A coenzima Q10, que ela age na saúde cardiovascular, ela age na parte da energia celular, então ela também atua como, além da energia celular, um antioxidante celular, que é um anti-envelhecimento, porque as nossas células, elas envelhecem juntamente com a gente, afinal de contas, o nosso corpo ele é todo feito de células. O trimagnésio, que é um composto com 3 tipos de magnésio, que também faz toda a diferença na parte neurológica, muscular, fadiga, ansiedade. O magnésio, ele atua em várias frentes no nosso organismo. A triptofana melatonina, que é para dar aquela relaxada antes de dormir. E o colágeno tipo 2, que é para as articulações. Às vezes as pessoas confundem o colágeno tipo 2 apenas para quem tem artrose e artrite. Não, a artrose e a artrite já é assim a doença que precisa muitas vezes ser tratada com medicamentos, e o suplemento ele vai apenas fazer uma manutenção, mas também serve para quem faz atividade física, que precisa de uma lubrificação nas articulações. Então, assim, eu costumo dizer que o suplemento ele não é medicamento. Não tome o suplemento como você toma uma Novalgina, que você está com dor de cabeça e daqui meia hora passou a dor. Não é isso, ele é um suplemento alimentar, é algo de uso contínuo para que você veja resultados a longo prazo. E você percebe também, né, o corpo, porque às vezes a pessoa sente, como você falou da Novalgina, da dor de cabeça, às vezes a pessoa sente ali uma dor de cabeça e não sabe que é a falta da suplementação de alguma coisa, né? Então, eu acho que é uma coisa que vai tratando ali na raiz, né? A gente está tão acostumado a fazer os antipiréticos que chamam, né, que é o para resolver o problema naquele momento. E, na verdade, não está tratando aquilo que de fato causa, né? É que nós não temos a cultura do preventivo. A gente só vai atrás quando
O sapato apertou ali, quando a coisa Exatamente. ficou séria, né? Então é uma mudança de mentalidade, de cultura, de que você precisa fazer para se prevenir. E essa consciência de corpo, você está envelhecendo. E graças a Deus por isso, que é sinal que você está vivo. Exato. Não é verdade? Então por que a gente não procurar envelhecer com qualidade? Por que esperar chegar apenas no medicamento, que ele é super necessário, não estou dizendo aqui que não seja, mas você pode trilhar alguns caminhos que possam te prevenir de certas doenças, enfermidades. Sim, e eu queria muito que você pudesse também falar, né, como você falou ali, você trabalha, você tem como que é o seu público em relação a, você aborda mais pessoas da maioridade, mais mulheres, mais homens, qual que é o seu público, assim? Na verdade, o meu público, como eu disse, ele é unissex. Porém, como a minha principal inspiração foram mulheres 35 mais, 40 Essa é a mais, sua maioria, sim. é a minha maioria. Acabam essas mulheres procurando mais pelos nossos produtos. Sim. E assim, a mulher influencia muito a decisão do homem. Hoje o meu marido suplementa porque quem começou a suplementar fui eu. Você. E eu comecei a suplementação muito antes de pensar que um dia eu fosse trabalhar isso, porque o meu mundo no CLT era uma caixinha fechada. Eu jamais imaginei que eu fosse abrir mão de tudo um dia. Mas virou a chave e não é isso que eu quero. Então, não é algo que eu acredito só porque eu estou vendendo. Porque eu antes já suplementava. E o meu marido veio. Então, assim, é uma questão de, como eu falei, cultura, educação, de você entender as suas necessidades. Obviamente que o público 40 mais é um público que eu tenho um certo apreço por saber as necessidades que esse público ele vai ter daqui para frente. 40, 50, a gente vai perdendo algumas substâncias no nosso organismo, elas vão Sim. ficando deficitárias. Muitas vezes nós não conseguimos repor isso numa alimentação convencional e vem a suplementação para te Você ajudar. acha que por conta, né, desse, como você falou, que é uma questão cultural, as pessoas, elas buscam mais essa suplementação, essa solução mesmo, é solução, né? Depois dos 40 e não, assim, jovens, por exemplo, desde, sei lá, dos 18 anos, e acabam vindo, assim, 45, 50, 60, quando, como a gente comentou, o sapato aperta. Você tem percebido isso em relação ao público que você atende, que é uma maioria, assim, 40 mais? Sim. O que você, né, já me respondendo, assim, como você percebe, como você poderia falar com esse público mais jovem, assim, gente, vamos suplementar agora pra gente ficar saudável lá daqui a Sim. uns 40 anos, por exemplo? Eu vejo assim, eu vou te falar, na época que eu era jovem, que eu tinha 18 anos, que parece que a juventude vai ser eterna, né? E ela passa muito rápido. Mas assim, todo mundo aqui nessa mesa é jovem, viu? Porque Sim. você... Experiente. Gente, porque Né? assim, só um comentário. Hoje, né, Você como não você tá vendo comentou nem- do aniversário né? de casamento, Nem e a Raquel falou que hoje tá fazendo, né, 20 20 anos de anos, casado. Eu falei, não tá batendo a conta aqui pra mim. Então, assim, realmente, né, mas assim, Sim. dá pra ver que você tem ali a qualidade de vida, tá ok. Você acha que a melhor marca, pessoal, sua é a desses suplementos e a carinha da Raquel. Então, até como que a gente, assim, pessoas mais novas que eu, né, que eu tenho 29 anos, criar essa consciência, como que você poderia falar com essas pessoas agora? Sim. Na verdade, eu vejo a suplementação como uma conta poupança ou uma previdência privada, que você vai juntar ao longo dos anos. Então, não é porque você é jovem que você não vai envelhecer. E ainda bem que o envelhecimento ele chega para todos nós. Que você seja, então, um envelhecimento saudável. Então, esse jovem, eu vejo muito assim, quando eu tinha meus 18, 25 anos, a gente não era tão preocupado. Hoje eu vejo uma mudança também na nossa geração. É uma geração mais preocupada com a saúde hoje, né? Então, que esse jovem continue evoluindo para buscar essa longevidade. Eu vejo o meu filho hoje, que tem 13 para quase 14 anos, ele não toma refrigerante. Muitas vezes o meu marido, a gente compra uma pizza, toma um refrigerante, nós não temos esse hábito, mas no final de semana abre uma exceção ali. Ele pega um copo de água. Então, para você ver que a juventude é até assim conflitante para mim, porque a minha juventude não tinha essa consciência. Hoje eu vejo o jovem muito mais consciente disso. Apesar do meu público eu ter focado nas pessoas 40 a mais, o jovem ele tá vindo nessa. Não vou generalizar, não são todos, mas a gente vê uma onda. Então, na verdade, eu tenho aqui que agradecer essa nova juventude que vem com essa consciência de querer
suplementar, buscar o autoconhecimento, porque tudo um combo. Não adianta eu só suplementar e minha saúde mental não estar bem. Não adianta eu cuidar da saúde mental, mas o meu corpo não tá legal. Então, é o equilíbrio das coisas. Aí você fala, nossa, mas como dar conta de tudo? Não, a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos. Mas vai chegar um momento que eles vão ficar ali mais ou menos embasados. Sim. Então, o meu conselho para a juventude é que continue. Continue nessa pegada de querer ser mais saudável, de procurar uma atividade física, de buscar na suplementação algo que te dê mais esse vigor de continuar buscando a sua qualidade de vida. E para as pessoas que são 40 mais, 35 mais, que a gente comece também a se cuidar mais. Não é porque nós não temos mais 20 e poucos anos, a vida continua. Nunca é tarde. E a nossa começar, cabeça não né? para, a gente tem muita coisa para realizar. Isso. Muitos sonhos para atingir, muitos objetivos e muito mais conscientes. Então, que a gente consiga se inspirar nessa nova juventude. Eu até falei num podcast que eu fui, né, anteriormente, que a gente tem essa percepção de que o tempo tá curto, alguma coisa assim, que nem conheci, eu falei no anterior, que a pessoa tinha a minha idade na época, tá tarde, não consigo mais, né, não, sabe? E aí ela tá com, acho que 45, não lembro, 46, e ela, assim, tá estudando várias línguas, acho que espanhol, inglês, enfim, e tá fazendo uma faculdade, então, assim, é só começar, né? E eu acho que também vai muito pra suplementação. E falando de começar, de criar ali esse caminho, eu queria muito que você também, como a Lila, eu pedi pra Lila, você definisse o que é o legado pra você, baseado também na ODC Suplementos. Como eu falei no começo, o legado para mim é fazer o bem. E fazer o bem, bem feito, e não é só de fala. Então, que as pessoas, quando elas tomem, por exemplo, um suplemento, elas sintam que aquilo está fazendo bem para elas. Então, eu acredito que a vida, ela nunca é só para nós. Ela é também para aquilo que a gente faz na vida do próximo. Aquilo que a gente consegue acrescentar na vida do outro. E então, que a ODC, ela consiga acrescentar isso e que esse legado de ajuda mútua, ele possa se perpetuar. Que não é apenas você achar que só você está passando por determinada situação. Existe todo um sistema passando por situações muito parecidas, muito semelhantes. Então, eu vejo como um legado isso. Aquilo que você marca a vida das pessoas e que você deixa na vida delas. Muito especial. O que a gente deixa na vida das pessoas. E vou puxando já esse gancho, né, do fazer o bem para as pessoas, porque eu tô com uma convidada aqui do meu ladinho esquerdo, que eu confesso, assim, que para mim ela fez um bem enorme, porque eu tava com um certo problema de autoestima, e aí ela chegou para mim e falou assim, vamos fazer umas fotos, você vai fazer uma foto sim comigo. Renata Canella, dona da Shine, que tem ali um slogan que já fala, vista o seu brilho, né? Eu queria muito que você começasse falando qual foi o seu objetivo ali, né? A gente tem esse slogan do Vista o Seu Brilho, trazendo também o puxando o gancho da ODC, né? Do autocuidado, da pausa do dia. Eu queria muito que você trouxesse essa liga entre esse assunto, principalmente porque você, mãe, né, também do Guigui, muito focada ali em também trazer um legado, como a gente estava conversando para ele. E eu queria que você explicasse por que Shine, por que moda? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite e a companhia agradável das meninas da sua, muito obrigada. E assim, Shine veio agora, né? Eu já, muitos anos atrás, também trabalhei em outro lugar, numa escola também, 9 anos. E eu já, no finalzinho dos últimos 3 anos, já estava muito doida, assim. Eu orava e falava pro Senhor, Deus, por favor, se o Senhor não fizer nada comigo agora, eu não sei, eu acho que eu vou bater em alguém aqui. Né? Eu lidar com o público, atender todos os dias, e você tem que falar. Eu sempre gostei desse movimento todo, mas aí tinha horas que eu falava, meu Deus, me tira daqui, por favor. E aí tinha momentos que eu ia até o banheiro, eu dava aquela relaxada assim, eu orava, eu falava para Deus, eu preciso sair daqui. Até o dia que na minha cabeça eu pensava, eu vou sair, eu vou para outro lugar, eu. Mas aí Deus pegou e falou para mim, não, vou desconstruir esse seu eu aí, você vai na hora que eu quiser. E foi a hora que ele quis mesmo. Eu não estava preparada para aquele momento, mas foi assim. E aí eu fui entendendo ao longo do tempo que
eu precisava realmente sair daquilo ali, né? E que trazia o meu sustento foram 9 anos longos, graças a Deus foi uma bênção, mas acabou ali. E eu sempre gostei, não vou falar, ai, que moda, seguir a moda, mas eu sempre gostei de estar, assim, acompanhando alguma coisa e Dando vestindo, dicas pras amigas. né? Indicando pras amigas. Ai, mandando dica pras amigas. E assim, falando, né? Eu comprava uma coisa, eu ficava pensando, nossa, pô, isso aqui ia ficar bom em você. A gente já foi ao Verdade. shopping, né? Verdade, Muitas a vezes, Renata, assim, no shopping, vem cá, ó, pensei nisso aqui, olha, imagina aquela sua calça com essa blusa aqui. Renata, você tem que entrar nisso, Renata. Várias vezes eu escutei isso dela mesmo, né? A gente, às vezes, uma vez a gente tava andando, né, no shopping, eu falei, vem cá, entra aqui no provador, ó, põe essa saia, põe essa blusa aqui, ó. Ai, nossa, mas essa saia eu tô vendo, não, tá ótimo, tá lindo. Sabe aquela sapatilha que você tem lá na sua casa, coloca com ela. Nossa, sabe até o guarda-roupa da amiga, né? Aquela sapatilha, Não, com um dia, brilhos. às vezes eu falava assim, não, você sabe aquela bota assim, então, não lembro, uma bota que você tinha lá, você tá esquecida, põe ali. Então, assim, gente, isso eu sempre trouxe isso, não só pra mim. Posso te interromper? Eu acho que você deveria abrir, assim, abrir o leque ali da Shine e tentar, às vezes a pessoa, ela não consegue montar uns looks, né, com o que ela tem. De repente, Isso. Renata, você pode abrir um leque, Verdade. Uma consultoria, Mas, né? vem cá, o que você tem? Eu tenho camisa, calça, vem cá, eu vou te ajudar a montar os seus looks com o que você tem. Aí, Renata. Exatamente. Abre aí um Bora leque. Ficou ali, guarda-roupa inteligente. Vamos, exatamente. Então, assim, eu sempre pensava nisso, eu pensava em mim, o que eu gostava de usar, o que me deixava confortável, que às vezes a modinha não acompanha muito, assim, o corpo de todo mundo, né? Então, foi indo. Desse momento que eu fiquei ali, ai, meu Deus, e agora eu faço o quê? Aí um dia eu peguei e falei pra minha mãe, vamos dar uma passeada ali pro centro de São Paulo, vamos lá comprar umas coisas, eu quero, né, dar uma abstraída aqui. Aí eu comprei um simples top pra usar por baixo mesmo da roupa ali. Aí eu olhei e vim, falei, puxa, eu podia vender isso aqui. E eu nunca tinha tido esse start de vender, né, assim. Falei, vou levar. Aí fui, comprei. Aí vendi para as amigas. Daqui a pouco do top se aumenta para uma blusa. E da blusa se aumentou para uma calça. E aí eu fui vendo, pegando gosto para aquilo. E aí eu fui. Veio a pandemia. Aí deu aquela estacionada. E na pandemia eu engravidei. E aí o Guilherme nasceu no ano seguinte, no pós-pandemia, no 2021 ali. E aí, assim, eu ficava, meu Deus do céu, e agora? Eu vendo, eu cuido dessa criança, eu cuido de mim, o que eu faço agora? E aí vira um misto, uma mistureba na sua cabeça, porque você fala, e agora, o que eu faço? Estou desempregada. Eu falei, não, né, vamos cuidar dessa criança. Meu marido falava pra mim, por favor, tá te faltando alguma coisa? Cuida desse menino, não sei o que, tá bom. E aí foi, graças a Deus, foi indo. Mas na minha cabeça eu entendi o quê? Todas as vezes que a gente ia sair. Ai, meu Deus, eu amamento. Que roupa que eu vou usar? Ai, meu Deus do céu. E aí eu lembro que a gente foi num casamento, né, de uma amiga em comum. E eu lembro que eu falava, meu Deus, que roupa que eu vou usar? Eu não tenho uma roupa pra ir. E não sei o quê. Não, pera. Vamos lá. Então eu comecei a pensar nisso. Né? Foi passando o tempo, ele já estava um pouquinho maior. E aí eu falei, não, eu preciso pensar numa linha mais comfy para uma mulher que tá ali naquele momento, a amamentação, ou ela tá um pouco fora do peso, porque a gente realmente entra nessa fase. Eu passei por ela, entendeu? Tô passando também. Então, assim, naquele momento entre você não sabe se você engordou demais, se você emagreceu demais. Eu falei, poxa, eu preciso de uma linha confortável para essa mulher. Eu atendi diversas pessoas, né? Que falaram, puxa vida, ainda bem, eu não tinha nada para vestir. Pô, você me trouxe essa proposta, que bacana. Então, durante um bom tempo, eu fiquei ali, nessa linha. Falei, ok, eu acho que eu tô indo no caminho certo. E aí, né, foi indo. Eu usava o meu nome como um slogan assim e tal, mas eu falei, poxa vida, ainda não era aquele impacto, né, que você queria criar. Voltei a trabalhar depois de um tempo, o Guilherme já estava com 1 ano e 7 meses, eu já estava muito doida dentro de casa, muito doida, eu estava deixando os outros doidos, né, entendeu? Porque aí na hora você já começa a ficar, nossa, eu falei, gente, não é possível, eu preciso voltar. É nessa hora que você vê que o trabalho não é só o dinheiro, né? Entendeu? Exatamente. Então na hora eu falei, meu Deus do céu, eu não quero mais, eu só
cebola, alho, panela, a vassoura, né? A criança. Meu, a maternidade, como todo mundo aqui pode falar, é uma realização sem tamanho. A gente não consegue mensurar o tamanho. E eu muito feliz, muito realizada, né? Nossa, o Guilherme me traz muita alegria, né? E o filho traz muita alegria pra gente. Eu falo, nossa, eu amo demais o meu filho, mas eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso sair desse metro quadrado, eu não tô suportando isso, né? E aí até que aconteceu, né? De eu ir trabalhar num outro lugar, né? Fui e aquilo foi muito bom pra mim. Ele estava com 1 ano e 7 meses, eu voltei, eu falei, meu Deus do céu, eu saí de casa parecendo que eu tinha cometido um crime. Eu juro que eu né, domingo à noite, né, voltei da igreja, entrei, comecei a me arrumar para ir dormir, eu ali comecei a sofrer por antecipação. Amanhã eu vou ter que deixar ele aqui, com a minha mãe e com meu pai, hein? Eu falei, eu vou deixar ele, coitado, meu Deus. Eu, gente do céu, por que eu tô desse jeito? Até eu entender que, na verdade, eu precisava daquilo. E até que passou um tempinho, ele entrou na escola também. Aí foi mais um sofrimento, né? Porque você fala, meu Deus, tá bem, não tá? E aí você fica naquele jogo todo dia, até que você entende a sua rotina. Eu consegui realmente alinhar. Renata, você precisa trabalhar. Ele vai pra escola. Vamos lá nessa conexão do dia a dia, né? De casa, esposa, mãe, né? E aí vai indo. Depois eu decidi mudar novamente, dentro da minha formação, né? Fui trabalhar num outro lugar, passado algum tempo. Fiquei lá algum tempinho e tudo, mas eu não consegui parar de empreender, né? Eu não conseguia, eu ficava dividida entre o CLT e o empreendimento. Eu falei, não, eu não consigo parar. Eu preciso continuar vestindo as pessoas, eu preciso continuar entendendo o que as pessoas querem. E aí, sabe, assim, às vezes até as meninas trabalhavam comigo, ela falava assim, ela vem toda arrumada a trabalhar. Nossa, você vê como ela vem? Nossa, a gente tá tudo normal. Eu falei, gente, o que é normal, gente? Eu tô vestida do jeito que eu visto sempre, que eu gosto. Uhum. Eu falei, não, e outra coisa, nós estamos de uniforme, vocês não perceberam? Mas, gente, vem cá, vamos lá. Se arrumem aqui. Uhum. Para de andar. Às vezes aquela camiseta que desbotou um pouquinho, ou não, essa aqui não presta mais. Vamos lá, tira isso daqui. E assim foi. Um acessório, né? E eu falei, por que tá sem brinco? Põe um brinco aí, né? E tal, e vamos lá. E assim foi, né? E crescendo cada vez mais. Até eu chegar, né, com muita ajuda, todo mundo falando, tá aqui a pessoa, né, me ajudou muito. Sua modelo. Modelo, né, que eu não pergunto se ela quer. Eu não pergunto se ela quer. Eu falo só pra ela assim, tô te aguardando. Não, mas aí outro dia que ela foi lá, não, mas eu achei que eu vinha só, eu falei, você vinha só o quê? Quando você se junta comigo, quem tá perto de você... É sensacional os vídeos, eu fiquei assim, encantada. Os carões, andando na rua, sensacional. Não, gente, é muito novo pra mim, né? Porque eu assim, eu converso com todo mundo, eu vou lá, eu falo, mas imagine pra mim, eu não tinha essa intimidade de fotografar e fazer o vídeo. Vamos lá. Eu falava assim, oh, Jesus, me ajuda. Eu falava, faz cara de rico. Aqui, eu também, ó. Quando eu faço um freelance. Não, isso. A gente já sei quem eu vou começar a puxar, tem que pegar, entendeu? assim, outras pessoas mesmo, porque essa é a ideia, né? É verdade. O legal também, Rê, você pode pegar mais novas, mais velhas, para que a sua vários marca... estereótipos. Não, aí, pessoal, e eu saí, né, também um pouco e até mesmo para as pessoas entenderem, saírem dessa caixinha, né, tipo, de achar que, às vezes eu você não tem roupa para mim, eu tenho roupa para todo mundo. Eu visto todas. Entendeu? Fica tranquila, e é muito bom a gente saber que você entregou algo para alguém e ela ficou feliz com aquilo, porque eu falo que realmente não é só vender, não é só, como a Nila falou, não é só servir algo para comer, para beber, como a Raquel falou, não é só você suplementar alguém, é sobre você perceber que a pessoa ficou bem com suplemento. Ela vai olhar para você depois e falar, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz foi ter comprado o suplemento, foi a melhor coisa que eu fiz foi ter conhecido a Litevu, sabe, essas coisas assim, a pessoa fala, nossa, depois que, eu adoro quando você vem, quando você aparece, que nem ontem eu fui a um lugar, eu falo, nossa, adoro quando você aparece com essa mala, eu falo, nossa, que bacana. Então, assim, deixar as pessoas felizes.
né, dentro desse ambiente, porque, né, às vezes uma simples blusinha, né, uma coisinha básica, você vai lá e Já muda sabe, bastante já muda, coisa, né, a pessoa. E pra mim tem sido desafiador. Porque eu ainda tô entre aquele negócio, fico só empreendendo, volto a trabalhar, CLT. O eterno conflito. Entendeu? Então eu ainda estou nele ainda, estou dentro dele. Não se né? sinta sozinha. Então eu fico ali, meu Deus do céu, mas são tantas coisas, né? São tantas obrigações, são tantos, né? A gente vai ser cobrado, né? Eternamente. A vida é uma eterna cobrança. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma empreendedora. É como a Raquel falou, o mercado, ele é muito expansivo e é um negócio que te engole. Ah, mas percebeu que não sei quem tá vendendo tal coisa assim também? Gente, silencia essas vozes. Não, sabe assim, olha, mas fulano também tá vendendo, você percebeu? Então, eu não vendo só uma roupa. Eu vendo para você algo que, sabe, assim, eu te aproximo. Até mesmo de você mesmo, quando você não consegue se encontrar. Ai, não, eu não gostei disso, eu não veste isso aqui. Eu acho que é a sua cara. Ah, é papo de vendedor. Não, porque se eu quisesse só vender, eu vendia para qualquer pessoa. Não, mas eu muitas vezes eu vou lá e abordo aquela pessoa. Puxa, eu pensei nisso daqui, eu pensei em você. E a pessoa se sente especial. Exatamente. Se sente acolhido, né? Exatamente. Poxa, ela tá enxergando em mim o que nem eu mesma tô enxergando. Então eu vejo assim que algo que Deus me trouxe muito assim, Renata, não vai ser só isso. É uma maneira assim, muitas vezes quando eu vou entregar uma sacola, ou eu coloco um bilhetinho, ou eu coloco alguma coisa, ou então eu vou pessoalmente entregar, eu sempre falo para a pessoa, muito obrigada por abençoar a minha vida. Sabe? A pessoa, imagina, não sei o que. Fala, não, obrigado por me abençoar. Eu sempre falo isso. Porque a pessoa não está somente comprando, ela está me abençoando. Sim. E eu sempre falo o seguinte, você está no meu caderno, hein? A pessoa fala assim, nossa, que caderno? Eu falei, tá no meu caderno. Porque todas as pessoas que um dia passaram ali, que elas estão escritas ali, eu estou sempre orando. Para agradecer. Talvez talvez uma pessoa só passou uma vez, mas ela está ali. Eu vou estar sempre orando, vou estar sempre intercedendo, colocando ela ali, porque eu falo, Senhor, que não falte a provisão, para que ela me abençoe, mas que ela também tenha para ela e abençoe outras pessoas. Sim. Entendeu? Então eu sei que todo dia, ninguém vai comprar roupa todo dia, mas eu creio que, sabe, assim, como Deus vai mandar, quem vai comprar o bolo, quem vai comprar o suplemento, quem vai tomar o café. Entendeu? Então, naquele dia você fica assim, meu Deus, e aí, o que eu faço hoje? Semana passada foi muito engraçado. Eu falei, Senhor, eu acordo assim, você já acorda, né? Quem empreende é muito doida, né? Assim, você fica pensando, o que eu faço hoje? Eu faço um vídeo, eu faço um post, eu faço uma foto, eu converso com alguém, eu vou no psicólogo, eu tomo um remédio, aí, assim, você abre o olho, você já fica, meu Deus, e aí? Aí eu ali... Acho que vou fazer uma promoção essa semana de t-shirt. E aí, do nada, assim, eu falando da promoção e eu aquilo na minha cabeça. Aí uma amiga chamou e falou, ai, Rê, eu tô precisando dar um presente para uma pessoa. Na hora eu tava na rua e eu li muito rápido. Você sabe quanto que a pessoa usa? Você que eu não sei. Dá uma perguntada pra fulana, porque eu achei que ela tava perguntando da questão do tamanho. Eu não notei. Depois eu falei, misericórdia. Ela tava me perguntando outra coisa. Já peguei e fui, né, ali atendendo o que ela queria. E eu ia fazer a promoção. Só que no meio do caminho, Deus mudou totalmente os meus planos, porque eu ia fazer uma promoção e ela falou, não, eu quero isso, daqui a pouco na sequência veio mais outra, mais outra, não deu certo fazer promoção. Deus falou assim, não, você vai vender nesse valor, que é esse valor. Não, a promoção não é para agora. Então, eu, assim, talvez as pessoas pensem assim, mas você espiritualiza tudo, eu vejo Deus em tudo. Se deu certo, eu vejo ele. Se não deu certo, eu vejo ele também. Porque ficou o aprendizado, Exatamente. Né? Então, eu creio que ele me inspira, ele me traz essa explicação de que, calma, não é você. Perfeito. Então, naquele momento que eu tô sempre fazendo isso, eu sempre procuro, assim, sabe? Às vezes você pega a pessoa que não tá legal. De pessoas que choraram comigo, já pude orar, pude falar, sabe? Assim. Você tem uma facilidade, né? Com conversa com as pessoas, e assim. A gente vai naturalmente, né, conversando. Você vai Sim. trazendo a pessoa para perto e ela começa a ter um pouco mais de liberdade para falar para você, puxa vida, eu queria tanto uma coisinha assim, assado. Você tem. Então, assim, eu vejo que, né,
né, o trabalhar disso aí, eu até conversando com meu irmão, né, ele mora fora e ele também, hoje, ele é autônomo lá, né, ele falou assim, nossa, faz essas orações aí por mim também, hein, pra eu ter essas ideias, viu, porque eu falei pra ele que eu ia fazer uma promoção e no fim não deu certo, ele, poxa vida, eu fico aqui pensando algumas coisas, mas ó, vamos conversar, né, a respeito disso. Eu falei, com certeza, vamos conversando. Eu falei, eu já vou falar pra você ser meu personal, porque se alguém for pra tua cidade, eu já contrata você, entendeu? E aí vai, isso, sabe, naturalmente. E eu tenho aprendido muito, né? Não só entender que ninguém caminha sozinho, né? Então, preciso da Graça, eu preciso da Raquel, eu preciso da Lila, né? Todos os dias eu tô ali fazendo alguma coisa, eu fico, puxa vida, deixa eu pegar uma ideia aqui, né? E a gente às vezes vai, ai, deixa eu ali pesquisar na internet. Não, conversa com as suas amigas. Conectar pessoas é uma... conversa com as suas amigas, conversa com alguém próximo, isso é muito gostoso, essa troca que a gente está tendo aqui, sabe, eu vou estar lá em casa, eu vou estar pensando aqui, puxa, olha só o que elas falaram, é importante, né? Porque com toda essa vida louca que a gente tem, e graças a Deus, e essa questão mesmo materna, né, que nem hoje, né, o Pedro tá mais velho, os meninos já estão um pouquinho maiorzinhos, né, o meu tá com 4, né, e pouco aí. E pouco. Vocês têm bebês, né, gente? E assim... Mas é desafiador de qualquer forma, assim, né? A maternidade, você tá ele tá no quantos anos? Desculpa. 14, adolescente, né? E um negócio muito doido. Assim, é a personalidade de milhões, mas ao mesmo tempo a gente pega a personalidade, assim, dos pequenos. Sim. Que a gente fala, meu Deus, a Luísa, por exemplo, ela já vem com a resposta pronta. E quando você se vê no seu filho? Não, gente, ele faz... Várias vezes. Nem posso falar várias nada. Não, o Andrezinho tem 10 meses. E todo mundo fala, né, que o olho é parecido. E às vezes ele faz assim, sei lá, você puxa alguma coisa da mão dele, ele faz, assim, uma cara assim, e fica assim. Eu falo, meu Deus, essa cara é minha. Essa cara de raiva é minha, meu Deus, me perdoa. Não, mas o Guilherme faz muitas coisas. Não, o Guilherme, eu acho assim, a expressão muito parecida também com a da Renata. Gente assim. do céu, ele faz coisas. Ele é muito assim. Às vezes ele faz coisas, ele faz caretas. Ele é muito criativo também, né? E aí eu olho e falo, meu Deus do céu, tudo que eu imaginava, que às vezes minha mãe falava pra mim, você tá torcendo a boca? E às vezes ele pega e faz algumas coisas e eu falo, gente, não. Ô, Lila, e como vocês são gêmeos, né? A Liz e o Estevão, como que é, assim, a interação deles? Porque eles são pequenininhos, assim, mas eles são muito inteligentes. Eu fico impressionada. Ali a bandinha ali dos dois é sensacional. Eu costumo falar que um dá ideia e o outro compra, sabe? É isso aí. Eles são cúmplices. Eles são cúmplices. Assim, o que eu vejo, assim, um é mais dengoso, outro vai lá e já faz, entendeu? Para com isso. Um o outro, né? Mas sim, eu sempre brinco que um dá ideia e o outro compra. É muito assim. E um chama o outro. Tá bom, Liz, vem aqui. Olha aí. Dá aqui ver. Por quê? Um chama o outro, um apronta com o outro. Assim são os amigos, né? Que eu falo que, na verdade, às vezes um tem coragem de fazer, mas o outro, tipo, um tem a ideia e o outro tem a coragem. A minha maior reclamação da escola do Pedro sempre foi, ele é muito questionador. É, né? Mas isso é uma coisa sua também? Você percebe do questionador? Você fala, isso daqui veio de mim. Muito. E o pai dele também é. Então, assim, a gente sempre questionou muito ele. E agora, essa é a reclamação. Ele só tá devolvendo agora. Mas você sabe que isso é bom, sabe? De uma certa forma, porque a gente Mas tem... cansa, viu? Assim, dentro de casa, porque ele já vem com um argumento prontíssimo ali, ou ele já vem te dar Nossa, ele me quebrou aqui, ele criou um triplex na minha cabeça. Porque agora a gente tá numa situação, assim, que eu falo que é, por exemplo, a internet, a inteligência artificial, ela consegue te confundir de uma... Esses dias saiu um vídeo, né, de um menino sozinho no elevador. Eu vi. Na primeira eu falei assim, meu Deus, que menino evangélico, né, que ele ora, fala com Deus, e depois eu olhei direito e falei, isso daqui não é de verdade não, isso aqui é IA. E aí depois eu falei com uma outra amiga, eu estou me sentindo enganada. É perigoso, né? Então essa coisa do questionador, ainda mais a idade dele, né, que entre 14 o real anos, e o imaginário. É assustador. Você falou disso, é verdade. Eu gosto de ouvir uma pessoa né, o podcast. Então, assim, até o jeito de falar. Você falou de não tem nada a ver com, mas você falou nisso da inteligência. E a pessoa pegou a voz. Isso.
desta pessoa, só que colocou o conteúdo dela. Olha só. Ai, meu Deus. Não, é muito perigoso. É muito perigoso. E os Mas nossos filhos, por mais que o seu seja adolescente, mas eles vão estar inseridos nisso. E a gente, como mãe, acompanhar nem sempre é tão fácil. É isso mesmo. até porque é uma coisa que a gente não cresceu com inteligência artificial. Fazer trabalho pra mim na época era ir na biblioteca. O almaço, né? No máximo você conseguia. Nossa, no máximo você conseguia ali pegar, às vezes, emprestado o livro do amigo. É. Então, hoje em dia é tudo Google, é rede social, muito é fácil. muito fácil. Aí você coloca aqui, a gente conversando antes de começar aqui o podcast, o ChatGPT aqui é meu assessor pessoal. E aí é isso, e vai e trabalhando com isso, e estudando com isso, e não é nem questão de conforto, é uma questão de questionar. Porque às vezes a gente recebe ali a informação e acha que aquela informação tá certa. Nem sempre aquela informação Isso me pega muito, porque às vezes você pega e vê lá uma resposta pronta. Gente, ainda existe isso daqui. Isso me pega um pouco. Às vezes eu falo, poxa vida, por que as pessoas, né, hoje estão se fechando tanto? Se fecham mesmo, né? Que nem é legal você ter aí uma facilidade para comprar pela internet, é fácil, sei, mas pô, sai de casa um pouco. Ver o mundo, né? Eu Vai acho que lá, a ver o pandemia que também tá fez um pouco, e eu acho que a interação dos Fez. nossos filhos, por exemplo, que eles são pequenininhos e nasceram, né, no nosso caso foi na pandemia, É. mas no caso da Raquel, que é adolescente, também acaba trazendo um pouco ali pra internet, fechando ali, fica ali na... Ai, mas eu não quero sair, mãe, eu tô confortável eu tô aqui aqui, quietinho, entendeu? assistindo, jogando, É um sei lá o desafio. quê, E né? a gente tem que criar os nossos filhos pra isso, pra eles conseguirem interagir como a gente tá fazendo aqui, É porque para eles equilibrarem. equilibrar. A inteligência artificial, ela veio para ficar e não tem o que fazer. Mas entender que para ele também fazer uma atividade física, vai jogar bola, ralar o joelho, andar de Isso. bicicleta, também é tão importante quanto. Então, assim, eu não acho que a inteligência artificial é uma coisa ruim, mas tudo na vida precisa de equilíbrio. Com Exato. certeza, e Né? trazendo essa coisa do muitas equilíbrio, vezes, né, a gente, eu vejo o Guilherme, né, às vezes pega, para ali um pouquinho, tá assistindo, eu tô sempre ali monitorando, eu sento, vou assistindo. Quando eu percebo alguma coisa, eu já falo, não, agora já deu, né? Vai brincar lá fora, né? Vai lá andar de bike, vai andar no seu triciclo. Teve uma semana que ele conseguiu ralar os 2 cotovelos, o joelho, a mão, ele ficou tudo ralado e machucado Mas tem mesmo. experiência. Mas tá Aí vivendo, eu né? falei, Isso. aí eu olho e falo, é isso. É viver. É isso. Vai ter criança que você vai olhar e nunca vai saber o que é cair. É verdade. Porque os pais também, né? Eu vejo que esse medo, né? Isso é normal, essa insegurança que nós temos no geral. Meu Deus, vai cair. Meu Deus, não, desce daí. Eu nunca vi. A gente dentro de casa parece uma sinfonia, né? Desce! Sai daí! É que não ensinaram a gente como que é ser mãe, né? Não veio um manual assim. Não, daqui, e não você tem mãe o dele manual. aqui. E E não tem, porque o ser humano que vem é muito É diferente. diferente, exatamente. cada um tem a Eu sua... tenho acho- 2, são gêmeos. E São muito diferentes. muito diferentes. Olha isso. Muito diferentes. Mas trazendo essa coisa, né, puxando do equilíbrio, que eu vou trazer que também pra gente é muito importante, né, pras mães, pra gente não ter essa questão do vou ficar muito doida, eu vou ficar maluca, porque senão a gente acaba não Surtando. conseguindo, né, fazer a logística. E, assim, a gente já tá caminhando pro final. Eu queria muito, assim, né, agradecer mesmo a presença de vocês, foi muito especial. Vocês foram literalmente as primeiras pessoas que eu falei que precisavam estar aqui comigo, porque vocês me inspiram, né? O negócio de vocês tem propósito, né? Eu tô também nesse processo ali de empreender e eu sempre trago à mente, por que eu tô fazendo isso? E não é porque eu só estou vendendo um bolo. Não, eu estou aqui porque eu quero trazer reflexo na vida das pessoas positivo, né? Então, cada uma aqui criou o seu negócio com um objetivo. E eu queria, antes de eu trazer esse encerramento, né, eu queria trazer essa consciência aqui nessa mesa de que nós precisamos de equilíbrio, né? A gente precisa ali da pausa, a gente precisa da qualidade de vida, a gente precisa da autoestima, porque se a gente não conseguir fazer, né, vamos falar esse bem bolado, esse conjunto, como mães e empreendedoras, a gente vai surtar. E é importante dizer que, além de nós mesmas, que nós precisamos de nós mesmas, aqueles que nós geramos também, ou que nós cuidamos, criamos, né?
também precisam da gente. E vou trazer uma fala, assim, de um grande amigo meu, que ele falou assim, se você não tá bem, eles também não estão bem. E eu acho que nós aqui, nós todas, eu coloco o meu negócio também, porque o meu bolinho, ele não é só sobre um bolinho, ele é também, trazer um pouco ali pro Dalila, ali é uma pausa, a pessoa comer aquilo que ela gosta, uma coisa gostosa, Prazeroso, porque ela, né? exatamente, Isso, ela precisa disso, desse momento, né, para ela se cuidar. Então, vou começar numa reflexão aqui, pedir assim um minutinho para cada uma. Lila, eu queria que você trouxesse ali uma frase final, um conselho que você quisesse dizer assim para as mães que, né, estão empreendendo, começando ou pensando em empreender, né, se você puder falar diretamente para elas uma frase assim que inspire mesmo. Você é capaz. Além de ser mãe, você tem muitos talentos guardados aí no teu coração que muitas vezes eles estão ofuscados pelas suas imensas responsabilidades. Mas, além das suas imensas tarefas, suas diversas tarefas, você é capaz. Começa a observar aquilo que faz sentido no teu coração, aquilo que deixa o seu coração quentinho e tira do papel. Você é capaz. Raquel, por favor. Não se cobre tanto. A vida, ela dá um jeito e Deus, claro, Ele nos norteia para esse jeito, mas não se cobre tanto. Se permita, descanse quando necessário, porque você precisa desse descanso para cuidar dos seus, estar bem para aqueles que te rodeiam. E muitas vezes a gente acha que o excesso de produtividade, aquilo que a gente supre materialmente, é o indispensável. Ele é necessário, mas ele pode ser equilibrado com descanso e com muita consciência de quem você é. Então, como a Lila falou, aquele talento que está aí escondido, ele pode aflorar, mas se priorize e não se cobre tanto. Bom, queria dizer que, assim como eu, né, ainda estou aqui sonhando, sonhe, não deixe de sonhar. Siga em frente aí, não desista, né, como as meninas falaram aqui. Não se cobre tanto, né? Procure observar daquilo que você gosta, porque eu fui no foco daquilo que eu gosto. E ver as pessoas bem me faz muito bem. Então, pensa naquilo que você pode fazer para abençoar a vida de alguém. Seja vestindo, seja trazendo algo gostoso para comer, seja de alguma forma um bem-estar, a saúde. E se priorize, como a Raquel mesmo falou, né? Se priorize, muitas vezes a gente não faz isso, mas é algo necessário. E não desista. O sonho é pra gente sonhar mesmo. Muito obrigada, meninas. Eu vou já direcionar aqui o agradecimento especial à ACE, né, que possibilitou esse podcast, trazer também aqui a revistinha aqui do Silvio Alves, que é a gestão atual, que tem possibilitado esses projetos maravilhosos aqui dentro da instituição. E agradecer você que está aqui assistindo esse podcast. Empreender e inspirar com propósito é com certeza o que nós compartilhamos e queremos trazer para você que está assistindo, seja mãe, seja um homem, seja mulher. Fique à vontade também para trazer suas perguntas aí nas redes sociais. E para encerrar o Elas Criam, eu gostaria de trazer uma frase de Ellen G. White. O sucesso não depende tanto do talento ou das oportunidades, mas da energia, da vontade e da perseverança. Eu espero que você tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada, viu, menina? Nós que agradecemos.